Oi, boa noite a quem está entrando. A gente vai iniciar daqui a pouquinho a conversa com Nayara Felizardo. Eu estou esperando ela chegar. Talvez eu tenha entrado um pouco cedo demais. Não, Nayara acabou de entrar. A gente vai começar outra edição do Moderno Popular. Deixa eu chamar a Nayara aqui. Opa! Olá. Nayara? Oi, só um Nayara, vira a câmera para tu. minuto. Ah, ok. Eu comecei assim também. É porque na hora que começa a câmera tá virada, né? Aí tem que esperar. Nossa, eu queria que aparecessem minhas plantinhas, nem tá aparecendo. Tá aparecendo, tá aparecendo, tá aparecendo. É uma zamiocuca ali atrás de tu, né? Tua conexão é que tá meio. Tá Minha, aparecendo. conex- minha conexão tá ruim? Tudo bom, Nayara? Tudo bom, Tá um Fabiana. Minha pouquinho conexão tá ruim. travando, mas. Tá um pouquinho assim, meio travando, mas. Eita, Nayara ficou travada agora. Tá falando com ela aqui. Voltou aí, Nayara? Eu coloquei no 4G, talvez melhore. Melhor, melhor. Talvez seja melhor. A gente tá se conhecendo face to face agora, né? Que a gente só se conhecia de mensagens e leituras de matérias. É verdade. Nayara, quero te agradecer um bocado esse início de fase do Moderno Popular só com jornalistas, só com mulheres. A série começa hoje contigo. Na semana que vem a gente vai ter Mariana de Assis, que é do Voz das Comunidades e que tem realizado a cobertura sobre a Covid, especificamente nas áreas periféricas do Rio de Janeiro. E no fim a gente vai ter Ciara Carvalho, que é repórter especial do Jornal do Comércio. Trabalhei com ela durante 20 anos e faz anos que não a vejo também, então vai ser cada encontro desse vai ser muito importante, inclusive para eu entender como é que muita redação tem funcionado agora num contexto que eu, por exemplo, não passei, que era um contexto de isolamento. Isso é um Sim. contexto novo para um monte de repórter, né? Tipo, trabalhar isolado. Tem um pouco a ver com o contexto de alguns repórteres que têm trabalhado numa condição de precarização também, né? Que não pode sair porque não tem nem carro, não sei o quê. Eu até tenho pensado Vivi. nesses paralelos. Na verdade, eu vivi tudo isso aí que você está falando, né? Até trabalhar em isolamento, certo isolamento. Na verdade, em home office, né? Sim, Por isso, porque eu venho do jornalismo regional, né? Então, eu trabalhei exato. em redações do Piauí, onde tem nas redações são muito precários, né? Assim, são muito precárias as condições de Uhum. trabalho. E isso de não ter carro, de ter que escolher entre uma coletiva ou outra, né? Porque nem tem repórter suficiente, e nem tem carro, e nem tem fotógrafo. Isso era, essas Uma coisa. dificuldades, essas dificuldades Uhum. eram bem comuns, ainda são hoje, acho que hoje estão bem piores. Nesses últimos 2 anos a situação ainda piorou, né? Uhum. E eu já trabalhava. Aí, quando eu comecei a trabalhar no Intercept, eu comecei e permaneci como home office. Então, eu não trabalho na redação no Rio de Janeiro, Entendi, né? redação, né? Ô, Nayara, eu Então, queria só te introduzir um pouquinho para o pessoal. Uma das primeiras perguntas é justamente tua, né, teu início de carreira, mas eu quero introduzir você como você merece, né? Então, Nayara, ela tem feito. Eu entrei em contato com Nayara
Acho que pela primeira vez, no começo do ano passado, duas matérias de Nayara me chamaram bastante atenção naquele momento. Eu até anotei aqui os títulos dela para não falar errado. Uma foi Os Jovens Kamikazes, Como Nascem as Crianças Soldadas das Facções do Ceará. É uma matéria de março de 2019 que está linkada lá no Intercept. Todas as matérias de Nayara estão lá, é só pelo nome dela você encontra todas as reportagens que ela fez até então. E outra matéria tua, Nayara, que me chamou bastante atenção, e essa especialmente porque eu sei que não é nada fácil cobrir justiça, foi essa matéria. Tribunal de Justiça do Amazonas estica concurso para garantir vagas a filhos de desembargadores, que foi uma matéria, uma reportagem de Nayara que saiu em julho também do ano passado. E essas duas matérias me chamaram bastante atenção, foi quando justamente eu entrei em contato com a Nayara, acho que foi via Twitter, para ela participar de uma conversa com os alunos e alunas da gente do curso de técnica de reportagem. Inclusive, me chama a atenção, coisa que eu quero conversar contigo, Nayara, assim, até a questão da idade. Eu sei que muitas fontes, principalmente fontes que estão localizadas em esferas mais altas do poder, eles geralmente não dão muita bola para repórter nem mulher, nem preta e nem jovem. Então, eu sei que tem. Várias vezes eu passei por por esse olhar criterioso, especificamente criterioso. Nayara é formada na Universidade Federal do Piauí. Segundo o site no qual ela trabalha, o Intercept, ela começou a carreira em 2008. E também trabalhou para a revista Revestrez durante 6 anos. O Moderno Popular é um projeto de extensão da UFPE que conta com o apoio do maravilhoso Laboratório Tipográfico do Agreste, na figura de Fátima, que tem feito a programação visual, todos os cards, tudo. Fátima tem pacientemente feito esse trabalho, eu quero agradecer um bocado ao LTA. E é também a iniciativa do Observatório do Agreste, o já famosíssimo internacionalmente OVA. Então, Nayara, eu quero te agradecer um bocado. De verdade, para mim, conversar agora contigo é um ponto alto de uma semana muito difícil, de uma semana muito dolorosa, de uma semana que eu acho que não vai acabar agora. Eu escrevi aqui o Justiça para Miguel, não sei se está rebatido aí, se deve estar ao contrário, mas tudo bem, estão entendendo. Porque é a função espelho, né? Eu teria que ter escrito ele ao contrário. É, Mas eu acabei de voltar, inclusive, do ato por Miguel, lá na frente das Torres Gêmeas. E durante essa conversa, até já falei para a Nayara hoje mais cedo, a gente vai falar sobre pandemia específica, a Covid, mas a gente vai falar também sobre outra pandemia brasileira, né, que nasce na formação brasileira, que é o racismo. E a gente hoje, eu e Nayara já falamos algumas vezes sobre isso de maneira fragmentada, mas quero que a gente toque um pouco a respeito disso, essa questão, porque essa semana a gente teve muito aparecendo muito na rede social, somente no Twitter, a bancada branca da Globo News falando sobre racismo, e no outro dia, por conta das críticas, a bancada negra da Globo News falando também especificamente sobre racismo. Eu quero tocar nesse ponto contigo, Nayara. Apresentações feitas, agradecimento feito, vamos lá. Nayara, tu já começou um pouquinho a falar sobre o dia a dia, coisa do home office, tudo isso. Eu queria que tu falasse um pouquinho, até porque tem estudantes que começam a participar. Essa live vai ficar gravada, essa live depois a gente vai editar, depois vou colocar também no YouTube. Então, que tu falasse um pouquinho sobre esse teu começo de carreira, porque eu acho que para quem está entrando hoje no jornalismo é sempre uma questão, tenho certeza que todo mundo que vai te conversar contigo pergunta sobre isso. É uma questão hoje importantíssima, né? Como dar esse start na carreira. E quero só falar para quem está acompanhando que daqui a uns 40 minutinhos eu fecho a minha matraca e vocês podem fazer perguntas, porque eu vou fazer pergunta para a Nayara a partir do que vocês mandam. Ok? Vamos lá, Nayara. Tá, eu vou ser bem breve assim, sobre o início da carreira, porque acho que o mais importante vai ser o que a gente vai ter a debater, né? Você já foi muito generosa aí na minha apresentação.
Eu comecei em 2008, na verdade, ainda como estagiária, né? E outro aspecto, né, de quem trabalha com jornalismo regional é esse, é que a gente aprende ainda antes de se formar. E, na verdade, assim, no Piauí, principalmente, né, que é onde eu tenho experiência, assim, que eu comecei, Uhum, se você não entra no mercado ainda estudante, também mais um aspecto da precarização do jornalismo, né? Se você não entra ainda como estudante, como estagiária, fazendo o trabalho de profissional, quando depois que se forma, você não é mais contratado, porque você não tem referência, ninguém conhece o seu trabalho. E se você nas raras vezes em que um jornal contrata um profissional, ele vai querer um profissional já com experiência, né? Já que, enfim, não vai dar oportunidade para quem nunca trabalhou em redação, por mais que seja uhum, formado. Então, eu sempre tive essa coisa, eu tenho que começar antes de me formar. E aí eu passei por portal de notícia, né, por web jornalismo, por jornal, fiz assessoria, só não fiz TV e rádio. E aí, uhum. e aí terminei no Piauí, né, concluí, assim, fiz em 2016, foi quando eu entrei como coordenadora de um portal de notícias. Então, já não era mais Uhum, repórter, né? Quando eu entrei no Intercept, eu trabalhava como coordenadora de um portal de notícias. Mas, uhum. assim, foi muito bom poder voltar a ser repórter, porque, na verdade, eu sou essa pessoa, sabe? Eu sou essa repórter raiz mesmo. Uhum. E mesmo quando eu trabalhava como coordenadora, eu botava a mão na massa e ia fazer matéria, porque, sabe, aquela coisa, é o que me Você move. aguenta. Não, é o que me move, sabe? De certa forma, é, é o trabalho assim que me motiva, que me instiga. Sim. E o jornalismo investigativo, principalmente. Então, mesmo não tendo a possibilidade, ainda quando eu trabalhava com jornalismo regional, de fazer o jornalismo investigativo, que hoje eu posso fazer, mas eu já tentava, de alguma forma, sabe, realizar isso como um sonho mesmo. Uhum. E entrei no Intercept em 2018, então estou há 2 anos, em julho vai fazer 2 anos já que eu estou no Intercept. E desde então eu entrei com essa missão de cobrir Norte e Nordeste. Então eu não estou na É redação, a maior área do país. Você ficou não responsável é? pela maior. E Só isso. assim, ainda bem que eu conto com a ajuda de alguns muitos freelas que existem aí, né, nesses estados, porque é Sim. impossível cobrir a demanda dessas Total, regiões, não teria como. total. E aí, assim, então e eu trabalho home office, mas viajando, então sempre estou viajando muito para os estados. Às vezes eu viajo para um estado, viajava, né, antes do fim do mundo, eu Uhum. viajava para um estado apenas para conhecer pessoas, apenas para fazer fontes. E foi assim, por exemplo, que surgiu a possibilidade dessa pauta sobre o Tribunal de Justiça do Sim, Amazonas. E aí sim. eu imagino que você, não sei se você vai querer falar sobre isso melhor depois. Depois eu quero sim. Mas, assim, de apresentação é essa. O que mudou na minha rotina de trabalho hoje, com a pandemia, é que eu não estou podendo viajar, né? Uhum. E estou tendo que fazer uma cobertura, mas todo o Intercept, na verdade, teve que se adaptar a essa cobertura mais rápida, que a gente não fazia até então, né? Então, eu acho que eu estava de férias no início da pandemia, eu voltei no dia 1º de abril, né? Então já estava aí com alguns dias já de 15 pandemia, acho dias, que uns 15 15 dias. dias, 15 dias de isolamento, é. exatamente. E aí desde abril eu já fiz acho que umas 5, 6 matérias, assim. Sim. Coisa que é incomum para o padrão do Intercept. É mais do que o normal. Muito mais, muito mais. Porque eu publico, em média, no normal, eu publico uma matéria por mês, às vezes mais tempo até. Às vezes eu Uhum. levo 2 meses para publicar uma matéria. Tu tem trabalhado para outro veículo também, Nayara, ou só exclusivo Intercept? Como é? Não, eu tenho exclusividade. A gente não pode trabalhar para outros veículos. A Não gente pode pode. trabalhar em projetos, a gente pode trabalhar em projetos pessoais, né?
Por Tá. exemplo, antes da pandemia, eu estava fazendo cursos de jornalismo investigativo para estudantes, né? Para quem estava aí no início da carreira, estudantes Uhum, recém-formados, uhum, do Norte e Nordeste. Então, eu tinha feito em Teresina, tinha feito em Fortaleza, tinha feito em Manaus. E aí eu estava planejando já para fazer em São Luís, né? E uhum. em Sergipe foi quando. E no Crato, que é a minha cidade natal, no Ceará, foi quando foi quando começou a pandemia e aí tudo ficou suspenso. Ah, Esses você é projetos. cearense. Eu sou cearense, do Crato, Uhum. do Cariri, região do Cariri, região ali do Padre Cícero. Uhum. E, na verdade, eu até. Eu estava lendo agora recentemente um livro, né? Sobre que falava sobre o conceito de afropolitano, que são pessoas, são jovens que nasceram na África ou que têm raízes familiares na África, mas viveram em muitos lugares, em muitos países, né? Muitas Uhum. partes do mundo, que é um fenômeno já que foi facilitado, né, que foi provocado pelas guerras nas décadas de 70 na África, 70 e 80. A cearense Obviamente, aqui falando, pratinho de açúcar, Samira. exatamente, Cratinho. Eu acho que deve ter dado um problema aí na digitação, acho que ela queria dizer cratinho de açúcar, Ah! mas eu acho que o corretor dela não reconheceu o cratinho e aí corrigiu. Aí, tá vendo? Ela tá corrigindo. Ô, Nayara, E, não, termina, desculpa. então, assim, e esse conceito de afropolitano, né, é o conceito de que não me diga de onde eu sou, me diga onde eu estou local. Porque, na Uhum, verdade, eu já morei no Pernambuco, já morei no Ceará, já morei no Piauí, agora eu estou morando em Campinas. uhum. Então, Fica assim, morando em Campinas agora, atualmente. atualmente estou morando em Campinas há Tá, um ano e meio. tá. Eu queria te perguntar uma coisa, Nayara, assim, tem uma questão, principalmente cobrindo duas regiões e agora morando em Campinas, que eu não, né? Então você falou agora há pouco que precisava de pegar o carro para sair das fronteiras do estado para conhecer suas fontes, enfim. E isso a gente Uhum. sabe que, de fato, a gente pode até fazer uma coisa ou outra a partir da redação. Rola, dá. Uhum. Mas nada é a gente estar na rua no tete a tete. Nada se compara. Então, mesmo num momento como agora, não pandêmico, de Covid, que existem as outras que a gente vai falar, é, como é que tu faz, por exemplo, para adquirir a confiança de novas fontes, por exemplo, né? Porque adquirir confiança de uma fonte só na base do telefone é bem mais difícil, né? Assim, é uma coisa que é legal quando a pessoa já te conhece, já te leu, não sei o quê, beleza, mas é um pouco mais delicado, também rola, mas é um pouco mais delicado. Tu tem como é que tu faz, né? Quais são, não vou falar assim, quais são suas técnicas, mas qual é a tua maneira de viabilizar essa condição de confiança? No começo, logo lá, ainda, né, quando eu entrei no Interset, era mais difícil. Bem mais difícil porque sequer o nome do site as pessoas conheciam, né? As pessoas Sim, dessas regiões que eu cubro principalmente. sim. À medida que eu fui publicando, que eu fui tendo o que mostrar de trabalho, isso facilitou. Então, uma coisa que eu faço muito com as pessoas que eu estou conversando pela primeira vez, principalmente pessoas que eu estou conversando para serem fontes, é mandar o link que tem todas as minhas matérias. Inclusive, é o que é fixado no meu Twitter, é isso. O link do site do Seu meu cartão de apresentação, né? meu cartão, porque aí as pessoas já veem, primeiro, quais são os temas que eu cubro, principalmente, né? E eu tenho um carinho especial pelo tema do judiciário, né? Por expor o judiciário, de preferência. Ótimo. As pessoas veem como eu cubro, ou seja, como eu protejo as fontes, se for o caso, né? Como eu conduzo a narrativa, né? Uhum. Então, isso é realmente um cartão de visita, é o que eu apresento como cartão de visita.
tem muitas pautas viram reportagens que chegam para mim através de e-mail a partir de uma matéria que eu já tenha feito. Sim. Por exemplo, a do Tribunal de Justiça do Amazonas foi um e-mail que eu recebi de uma fonte anônima. Eu não sei quem é essa pessoa. Até hoje eu não sei, porque quando eu viajei para lá para apurar a pauta, essa pessoa me disse que não gostaria de me encontrar pessoalmente. Mas a pauta que ela me deu, a sugestão de pauta que ela me deu, que na verdade era outra e se transformou, cresceu, né? Uhum. Já eu consegui apurar tudo por fontes oficiais, por coisas que estavam no próprio site da Tá transparência. travando um Enfim, acho pouquinho que a na. gente... Oi. Melhorou? Travou um pouquinho. Mas melhorou agora? Deixa eu tentar Deixa eu ver. colocar no. Deixa eu colocar no 3G para ver se melhora. Ou, aliás, no Wi-Fi. Será? Melhorou? Não sei. Será que é porque caiu? Pronto, melhorou ou não? A tua imagem fica mais pixelizada, assim, sabe? Com o Wi-Fi. E com o 4G, tua imagem fica mais nítida pra gente. Agora mesmo tá toda cheia de pixel. Tenta colocar o 4G. Vou tentar aqui. E aí? 4G, será que melhorou? Melhor. A tua imagem fica bem melhor. Nossa, eu tô sofrendo com essa internet, viu? Acho que todo mundo em casa usando, né? É. Então, assim, e como eu estava dizendo, né? Então, então eu tinha feito uma matéria sobre um contrato que o governador do Amazonas tinha feito, o Amazonino Mendes, tinha feito Uhum. com um guru da segurança do Trump, né? E essa pessoa do Amazonas leu essa matéria e entrou em contato comigo para dizer, tem isso aqui também para você olhar aqui, né? E então, assim, muitas vezes é isso, então as pessoas leem uma matéria e acham, bom, então se ela cobriu isso, então acho que ela pode se interessar por isso. Isso assim me Sim. ajuda muito, muito. Eu diria que 80% das matérias que eu faço são pessoas que mandam a dica para mim, pelo menos a dica inicial. Geralmente cresce quando eu começo a apuração. Mas é uma Mas espécie assim, de efeito cascata, né, Nayara? isso assim é maravilhoso. A matéria que eu mais recebi pautas decorrentes foi exatamente a Tribunal de Justiça. A Tribunal de Justiça. É uma matéria muito forte, né? Porque a gente não tem. Não é fácil cobrir a justiça, né? E eu fiquei pensando, quando a matéria saiu que você fez, para quem não conhece a matéria, vou repetir. É só entrar lá no Intercept, no nome de Nayara lá, ou então procurar Nayara Felizardo Intercept, já vai bater lá nessa página. Essa reportagem que ela fez sobre o fato deles manipularem os concursos lá no Amazonas para colocar filhos de desembargadores, pessoas que tinham também prestado o concurso, mas não tinham passado. Então, eles davam um jeito de manipular o concurso para colocar essas pessoas. E essa região, né, Nayara, também é uma região difícil, é uma região, assim, muito. No Brasil inteiro, a gente pode dizer. Mas a gente tem aí uma região que, primeiro, você não é de lá, então você não tem essas fontes todas, e você não tem essas coisas que não conhece. E a gente sabe de histórias muito de cooptação total do judiciário pelo campo político, enfim, né? É uma super matéria que ela atua. É. Essa matéria, o que a fonte mandou para mim, a pauta, era contratação de. Olha só como a coisa realmente cresceu, né? A Uhum. fonte mandou para mim contratação de terceirizados, ou seja, sem concurso, que eram parentes de magistrados, né? Juízes desembargadores. O que já era algo bom, algo relevante que me chamou a atenção.
comecei a cavar, né, puxar nos links do Portal da Transparência, do Tribunal de Justiça, porque são coisas que realmente precisam estar lá. Não é porque o Tribunal de Justiça é transparente, é porque ele é obrigado a estar. Inclusive, o Tribunal de Justiça já tinha respondido no CNJ por falta por nepotismo. Então, uma coisa vai puxando a outra. Aí eu fui atrás desse processo e tal, e viajei para lá. Até então, com essa pauta. Terceirizados e tal. Viajei para lá. Quando eu começo a conversar com as pessoas de lá, e aí é uma coisa bem mesmo rede, sabe? Como eu já tinha ido lá fazer outra matéria, que era essa do governador, né, do amazonino, eu tinha conhecido algumas pessoas. Então, eu entrei em contato de novo com as pessoas. Vem cá, quem pode me falar sobre judiciário? Com quem eu posso conversar sobre judiciário? Né? E as pessoas, e aí, jornalistas da região. Então, assim, eu tenho uma rede muito grande, muito boa, de apoio, né, de jornalistas da região. Principalmente porque nessas regiões, esses jornalistas, principalmente jornalistas mais combativos, eles ficam muito frustrados por não poderem cobrir, por não trabalhar em veículos que tenham liberdade editorial e econômica para isso. Sim. E aí, então esses jornalistas têm prazer de ajudar, de saber, porque o mais importante para eles é que a reportagem saia, é que aquilo que eles não eles sabem que acontece, óbvio, por morar lá, por viver lá, mas eles não podem cobrir porque não tem um veículo independente, não trabalham em veículos independentes financeiramente, politicamente. Então, isso me ajuda muito também, né? Eu já vou falando novamente sobre como eu consigo e tal, então, entrar em contato com jornalistas tem sido muito bom. E aí, conversando com essas pessoas lá, concluindo, conversando com essas pessoas lá, as pessoas sempre me diziam, tem coisa maior. Sabe? Ficou isso na minha cabeça. Olha, não é só isso. Se você for ver, tem pessoa tal que é parente de pessoa tal, que é avô de não sei quem. Então, existia, na verdade, uma dinastia mesmo. Eu até uso essa palavra na matéria. Existe uma dinastia, existe hoje, existe uma dinastia dentro do Tribunal de Justiça. E aí eu conversei com uma pessoa, e essa pessoa, ele foi me dizendo nome por nome. Fulano de tal, que passou em concurso tal, é filho de não sei quem, o avô é não sei quem, não sei quem. E aquilo ali eu consegui fazer quase uma árvore genealógica no Tribunal de Justiça. E como é que essa pessoa tinha as informações? Era uma pessoa de dentro do tribunal. E aí, quando aí eu pensei, vou investigar esse último concurso. Porque tinha, inclusive, os gêmeos lá, os filhos gêmeos da desembargadora. Quando eu fui olhar, aí vai investigar a fundo o concurso, desde o edital até os recursos que cada candidato entrou, né, e tal. E aí foi quando eu cheguei na pauta. Aí foi quando eu vi que, por exemplo, os filhos, eles tinham, que havia, o edital previa, se não me engano, eram 21 vagas para juiz, o que já é incomum, porque é um número muito grande, geralmente, né? Mas, enfim, realmente há necessidade, porque o Estado é muito grande. Mas os gêmeos tinham passado em 34º e em 43º, e tinham sido chamados. A neta do desembargador e filha, sobrinha de um juiz, tinha passado em 43º e tinha entrado. Aí opa, tem coisa aqui. Então, tudo isso só é possível, primeiro, porque eu tenho tempo para apurar. Sabe? Isso é essencial. Isso é essencial. Eu não conseguiria publicar algo assim se eu tivesse se eu tivesse que publicar essa matéria em um mês. Não. Eu demorei acho que uns 2, 3 meses para apurar, para escrever, para entender. Eu me lembro até que a minha editora dizendo, Nayara, me escreve um rascunho já para eu ver como é que tá, não sei o quê. Peraí. Eu tenho certeza que a pauta não é só isso. O meu sexto sentido está dizendo que a pauta não é só isso. E realmente, quando eu descobri, aí cada descoberta que eu ia fazendo, eu ia lá e dizia para ela, olha, eu descobri isso, isso e isso. Olha, eu descobri isso, isso. E, enfim, é uma reportagem que eu tenho eu gosto muito de ter feito. Sim.
Certeza, E é incrível. eu uso essa reportagem como, no curso de jornalismo investigativo que eu dou, como um exemplo de como uma pauta pequena, bem apurada, aparentemente pequena, bem apurada, ela pode crescer e ela pode virar uma grande investigação e uma grande reportagem, né? Sim. E você acaba escavando também um flanco novo dentro daquela área que você gosta, né? Assim, né? Você gosta de cobrir o judiciário, então você já abriu ali, você já conquista muita fonte, as pessoas sabem que podem contar. Enfim, é o efeito cascata. Eu tenho uma outra Uhum. pergunta aqui para te fazer. A gente já está em 30 minutos de conversa, só tem uma hora de live, só tem meia hora de conversa. Vou ser mais Porque rápida nas respostas. deixa eu falar, porque Nayara tem um compromisso, porque a gente podia encerrar a live e iniciar outra parte, mas Nayara tem um compromisso e a gente vai realmente ter que terminar por aqui. Nayara, tem uma questão que eu quero te perguntar, que tem a ver, depois eu vou fazer a pergunta da questão racial, para a gente meio que se encaminhando. Você falou um pouquinho já como é que tem sido suas coberturas aí. Eu queria falar um pouco sobre essa relação do jornalista, no caso da jornalista, que bota a cara no sol, né? Então, eu acho que tem toda uma. Eu não vou dizer nem uma geração, porque eu acho que jornalistas de outras gerações também botaram sua cara no sol. Só que a gente tem agora os dispositivos da tecnologia, seja aplicativos, seja redes sociais, enfim, que, né, visibilizam muito mais ou possibilitam que as pessoas nos achem muito mais fácil. Então, óbvio que isso levou a gente, como jornalista, a ter tipo uma persona jornalista pública. Nem todo jornalista gosta. Tem jornalista que eu acompanho no Twitter que só posta notícia, acabou, coisas muito, né, específicas. Já tem outros jornalistas, vários outros, que posta coisa da vida, fala alguma coisa lá, posta notícias, discute, pega briga. É... E aí tem um negócio, eu tava, inclusive eu até fiz uns prints, inclusive printei a senhora também. Meu Deus. Eu tenho pensado em falar um pouco sobre isso, sobre essas personas que se mostram como uma coisa só também, sem traçar essa separação do profissional. Por quê? Porque a pessoa que você, enfim, a pessoa do Crato, que também não é só do Crato, que é do Brasil todo, que é do mundo, está inserida e você faz questão de deixar ela muito presente no que você faz, né? Ela é um ponto forte da jornalista Nayara, isso eu quero dizer. E no teu Twitter você coloca bem abertamente, jornalista negra, lésbica, tá, 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 tá. Muito, muito claramente no seu Twitter, que tem uma porrada de seguidor. Eu quero saber, assim, como jornalista, o porquê dessa escolha de uma bio, que eu acho que é uma bio, que não é um manifesto, mas é uma bio assim, essa sou eu. Essa sou eu, assim, eu falo essa é a Nayara falando, essa é a Nayara jornalista. Não tenho vergonha, nem nenhum receio de me mostrar. E acho que isso é muito político. Eu quero dizer, são questões pessoais, mas questões absolutamente coletivas e políticas, né? E eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, esse se expor, por que quer se expor essas questões, e como é que, e por que isso? Né? Por qual razão essa escolha? Eu nunca, assim, eu sempre fui muito de mim mesma, assim, da minha personalidade, de não esconder quem eu sou, assim, né? De não esconder minhas opiniões, de não esconder minhas convicções. Uhum. Então isso já é um aspecto, né? Que vem da minha própria personalidade. Segundo, eu trabalho num veículo que não obriga, óbvio, mas estimula que a gente tenha liberdade, né? Que a gente enfim, que a gente possa falar. É diferente de pessoas que trabalham em alguns veículos que, na verdade, podam, né? Uhum. Na verdade, eu seria extremamente infeliz se eu trabalhasse num veículo desse. Se eu tivesse que colocar lá na minha bio,
como é? Opiniões não revelam, opiniões pessoais não são, RT não revelam. é endosso. RT não É é isso, endosso. pronto, RT não é endosso. Não, todo RT que eu dou é endossando. Se não for para criticar, que vai ficar tá bem óbvio que eu estou retweetando para criticar, é porque eu estou endossando. Então, segundo aspecto. O terceiro aspecto, eu acho que é bem isso que você fala. Quem eu sou é também um ato político. O ser nordestina, o ser mulher, o ser lésbica. Uhum. E eu não estou aqui dizendo que eu sou isso para fazer política. Não, eu sou isso, e isso é importante. Isso é importante que eu reafirme isso, sabe? Como um ato político. Por quê? Primeiro, porque nós nordestinos somos estigmatizados, né? Óbvio, então assim, a maioria dos meus seguidores são do Sudeste, do Sul, então eu não tenho, incrível assim, como eu não tenho muitos seguidores do Nordeste, do Norte, mas assim, gostaria até de ter, mas sabe quando você usa o espaço em que tem ali o sudestino para jogar indireta para ele sobre o ser nordestino? Faço muito isso. E sobre ser lésbica também, né? Então a gente sabe o que é ser LGBT no Brasil, que é um dos países que mais mata, né? LGBT. Então, já que eu estou nesse espaço, já que eu tenho essa voz, por que não usar? Até como uma forma de ajudar outras pessoas que passem por situações iguais ou piores que as minhas, mas que não tem voz, não tem espaço. Então, já que eu tenho, ótimo. E já que eu gosto de me posicionar, né? Que é essa parte da minha personalidade, então, que bom que eu posso fazer isso. Então, é isso. Quem eu sou interfere diretamente em como eu faço meu trabalho, né? Então, você não vai ver uma reportagem minha bajulando um político, né? Você não vai ver uma reportagem minha passando pano para machista, para homofóbico, porque para racista, né? Para xenófobo, né? Você não vai ver, porque seria impossível a Nayara nordestina, lésbica, mulher, né? Negra, fazer esse tipo de coisa diante de tudo que eu vejo, diante de tudo que eu vivo. Essas questões, Nayara, alguma vez, até porque tu faz reportagem, algumas das reportagens foram muito um espinho desse tamanho no sapato de um bocado de gente, assim. Esse fato de ter incomodado essas pessoas, assim, e o fato de tua pessoa estar muito pública, quer dizer, uma parte de sua pessoa está pública, porque a gente não é boba nem nada também, né? A gente guarda o olho. Mas, de alguma maneira, qualquer um desses aspectos que tenha falado de sua personalidade, do seu posicionamento político, já se viu para as pessoas te atacarem virtualmente, por exemplo, depois dessas reportagens? Uhum. Como as pessoas que me seguem. Assim, eu não tenho muito esse fenômeno de robôs, de haters e tal. Na verdade, eu não sei se eu não tenho ou se eu não dou bola para eles. Porque, primeiro, notificação para mim só chega de quem eu sigo e quem me segue, né? Quem eu não sigo, quem é suspeito, perfil suspeito, o próprio Twitter já bloqueia, eu nem consigo. Às vezes eu até vou lá mostrar, eu quero ver o que essa pessoa está dizendo, e o Twitter não me mostra. Então eu tenho essa certa blindagem, né? De críticas ao meu trabalho, eu recebo mais por e-mail. Sabe? Pelo menos eu vejo mais por e-mail. Comentários? Na caixa. Não, porque assim, eu acho. Porque a caixa de comentários do TIB, por exemplo, é diferente da caixa de comentários das matérias do G1. Ah. Geralmente, quem vai lá comentar é gente que vai endossar, que vai trazer alguma informação adicional, né? E tal.
Mas por e-mail eu recebo. Por e-mail eu recebo muita, muita crítica, assim, sabe? Por exemplo, agora, uma das últimas reportagens que eu fiz, não a última, que foi sobre uma médica do Piauí Ah, sim, da cloroquina. que tá importando aí a questão do tratamento da cloroquina, com a hidroxicloroquina, né? E assim, recebi e-mails de alguns médicos, né, dizendo que eu estava sendo injusta, que eu precisava. Até um médico, até achei engraçado que o médico disse: você precisa aliviar seu coração. Não foi bem aliviar que ele disse, mas assim, amenizar seu coração, porque ela está fazendo um trabalho magnífico, não sei o quê. Como se eu estivesse atacando a pessoa dela, né? Enfim. Esses Uhum, e-mails eu não respondo, né? Deixa, se uhum, tiver algum questionamento, alguma coisa assim, tipo, não entendi sobre isso e tal, às vezes sim, eu respondo. Mas uhum. ameaça, eu não posso dizer que sofri ameaça. Não me sinto com medo, sabe? Quando eu faço matéria, em momento nenhum eu tenho medo. Primeiro porque eu tenho um privilégio. Eu vou na cidade e volto, né? Então eu não fico ali na cidade. Diferente, por exemplo, dos jornalistas que cobrem os conflitos no Pará, por exemplo. Essas Sim. pessoas, elas estão ali, cobrem ali, é totalmente diferente. Então, reconhecer esse privilégio, né, enquanto jornalista que vai no local, conversa, apura, dificilmente eu vou na cidade e fico dizendo para todo mundo qual é a apuração que eu estou fazendo, Uhum. né? Às vezes eu falo superficialmente sobre o que eu estou falando, a não ser quando a pessoa é entrevistada, óbvio, né? Claro. Mas, tipo, para quem eu estou entrando em contato para me dar um contato, eu não falo o que é exatamente que eu estou aplicando, né? Uhum. Não posso dizer que sofro ameaça, que tenho esse medo, assim, não. Por Tá. enquanto, não. Mas outra questão, eu não cubro, por exemplo, o governo Bolsonaro, né? Que são seus seguidores, assim, que mais ameaçam. Então, eu cubro o quê? Eu cubro o judiciário. Para um juiz vir fazer uma ameaça, agir como hater, é mais difícil. Sim, O que sim. é que, o que, é que Uma aconteceu, por filtragem exemplo? natural já. Mas o que é que aconteceu, por exemplo? Fui processada. Fui, Sim, com né? certeza. Um dos processos, inclusive, já ganhei, o outro ainda está em andamento, né? Não teve ainda nem audiência, nem sei como é que está, porque quem está cuidando é o jurídico. Mas como a gente faz tudo muito bem apurado, muito bem feito, muito com todos os detalhes, Uhum, meio que o processo não tem como ir para frente, sabe? uhum, uhum. Tem até um editor do Intercept que ele diz: o problema não é ser processado. Na verdade, ser processado é uma boa notícia. O Sim. problema é perder no processo. É. Né? Por isso tem que estar muito amarrado, né, Nayara? Principalmente com essa galera da justiça. Quero te Sim. perguntar, a gente já está aqui, eu estou olhando o relógio, a gente tem 15 minutos. Então, essa semana a gente teve, né, essa discussão da bancada branca e da Globo News, que estava discutindo racismo, e depois a gente teve no outro dia, por conta inclusive das críticas, e só foi por isso mesmo, e por isso que é importante que a gente fique batendo na tecla, né? De uma seleção específica apenas de repórteres da Globo, na Globo News ali, no caso. Eles fizeram aquele painel, né? Que são os vários jornalistas de uma vez só. E aí tem duas questões que eu vou tentar ser bem sintética, porque eu acho que vai ser praticamente a nossa última questão aqui. É, eu sempre falo, já deve ter visto também isso, né? Que assim, para os brancos existem todos os assuntos e para os negros existem os assuntos específicos da negritude. Então, Uhum. a gente não tem essa fala universal, né? Isso tem muito a Sim. ver com questões que estão lá atrás de, enfim, de pensar quem eram as pessoas autorizadas a falar e as pessoas racionais. Esse é um aspecto super importante, né? Como negros não eram entendidos como seres racionais, como a própria ideia de racionalidade na modernidade não nasce, né? Nasce inclusive negando todo aquele outro que fosse tecnicamente diferente, né?
Então, você vai ter aí o pensamento cartesiano, enfim, fundamentando essa racionalidade. Me chama a atenção que, enfim, é muito interessante que a Globo faça ali uma bancada de pessoas negras para discutir a questão do racismo, mas a gente sabe que também, de certa maneira, é para esse assunto que geralmente se chama, né? Então, você não vê geralmente os negros discutindo células-tronco, por exemplo, ou tecnologia, ou moda, ou, enfim, qualquer outro assunto que as pessoas brancas não têm menor problema de serem chamadas para isso. Uhum. E aí, tanto a gente pode pensar isso também, nós como jornalistas, no quesito fontes, as fontes que nós procuramos, porque geralmente as fontes são brancas, estão em Uhum. espaços de poder, né? E aí tem menos pessoas brancas. Eu queria te perguntar, aí embutido duas coisas. Como é que é a questão da escolha de pautas, no teu caso, pelo que eu vejo no teu histórico de pautas, você não tem uma questão de ficar discutindo pautas específicas de forma alguma, você cobre um monte de assunto, mas queria saber se isso é uma questão tua como repórter ou isso é uma demanda do próprio TIB, né? Assim que te pauta ou tu te pauta, porque aí nesse caso tem uma diferença, né? E como é que tu vê essa questão também, Nayara, assim, de ser capaz dessa fala universal, mas saber muito bem, nós duas sabemos disso muito bem, que talvez até mais do que a questão da cor aqui, mas a questão da geografia nos interpele a falar, por exemplo, para Uhum. outras audiências, né? A questão, né? Você vai ter que ter sotaque, você que tem um sotaque forte. Eu não quero nem ficar tocando nisso, que eu estou todo saco cheio desse assunto. Mas, mas no geral, tem esse atravessamento. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim, assim, a maioria das pautas sou eu mesma que me pauto, como eu digo, assim, eu recebo no meu e-mail ou eu vou cavando uma coisa ou outra, né? Então, a maioria recebo no meu e-mail que eu digo assim, é como eu falei no início, né? Sim. É uma sugestão, uma dica, ó, olha para isso aqui. Geralmente aquilo não é que vira pauta de fato, mas o Uhum. que vem a partir da investigação daquilo, né? Então, assim, as pautas geralmente, sei lá, 99, vou fazer aqui um percentual bem bolsonarista, né? 99% das pautas sou eu mesma que me pauto. E aí, claro, óbvio, eu vou para as pautas que eu me identifico, por exemplo. Gosto muito de falar de expor o judiciário, de expor a sacanagem do judiciário, porque eu acho que é o poder que menos é coberto e que onde tem mais sacanagem. Porque, É. poxa, se eu estou sendo injustiçada, só me resta recorrer à justiça, ao juiz, ao desembargador. E esse cara lá tá vendendo a sentença, sabe? Então, isso é para mim, sim, para mim é inadmissível, me revolta. Então, eu cubro aquilo que mais me revolta. Uhum. A homofobia me revolta, o machismo me revolta, assédio sexual me revolta demais, a elite podre me revolta, sabe? Então, o que me revolta, eu. E aí é quando a gente volta, fala na questão de que não existe isenção no jornalismo, né? Não Uhum. existe, não tem como você cobrir uma pauta que te vai lá no teu coração e tratar isso como isento. Então, também por isso é importante que as pessoas saibam qual é o meu lugar de fala, né? De onde é que eu estou falando? Eu estou falando como eu estou fazendo a reportagem como uma mulher nordestina, negra, lésbica, né? Uhum. E assim, na escolha das fontes, né? Como você me fala, o que eu tenho como primordial na escolha das minhas fontes é que sejam fontes fora do eixo Rio, São Paulo, Brasília, sabe? Uhum. E é algo que eu venho sendo mais intransigente enquanto jornalista já no último ano, né, de Uhum. Intercept. Porque é meio que um círculo vicioso. O especialista, ninguém conhece o especialista do Recife porque não existe, porque ele não faz nada, aliás, porque ele não é entrevistado, ele não é entrevistado porque não é conhecido, Uhum. né? Sim. Então,
eu defendo que a gente tem que dar voz aos nossos, né, aos nossos especialistas. Então, eu acho que é uma questão de também de falar em lugar de fala. Se eu tô falando sobre o Judiciário do Amazonas, eu tenho que entrevistar um especialista do Amazonas. Tenho que entrevistar uma pessoa do direito constitucional do Amazonas. Se eu estou falando sobre a situação sobre um sistema de pontos, que foi uma das matérias que eu fiz agora na pandemia, o sistema de pontos que os médicos vão aderir para decidir quem vai para a UTI ou não, no caso do Pernambuco, né? Em Pernambuco, né? Foi o primeiro estado que aderiu, depois outros passaram a aderir também. Então, eu tenho que entrevistar médicos que estão lá, entendeu? Claro. Então, na minha escolha, eu priorizo, na verdade, mais esse aspecto regional do que até mesmo racial. Mas eu tenho também pensado sobre isso, sabe? Eu acho que eu preciso cruzar mais esses aspectos. Aspecto de gênero, de raça e de região. Sim. Eu acho que Fala, Nayara, fala. Desculpa. Se eu nas minhas reportagens, eu conseguir trazer essa diversidade, assim, eu vou me sentir muito, muito vitoriosa enquanto profissional do jornalismo, né? Assim. Era legal também que isso fosse o interessante é que isso, como eu gosto de ficar brincando lá no Twitter, multiplica, Senhor, né? Porque o ideal é que essa perspectiva não seja uma perspectiva necessariamente que seja porque nós somos nordestinas, entendemos que tem essa assimetria de visibilidades, enfim, de profissionais dessas regiões que não aparecem, mas que fosse também, né, algo que, sei lá, o pessoal do TIB como um todo tivesse, né? Das gerações, de maneira geral, que eu acho que até rola mais isso, assim. Mas que perpassa, inclusive, a questão... né? Eu posso fazer qualquer identificação, exatamente. Mas a gente tem 5 minutos, Mayara. Vou dizer só uma coisa. O Instagram, ele encerra automaticamente com 1 hora. A gente pode estar aqui falando, ele termina. Ele finaliza. Então, quando tiver faltando assim 2 minutinhos, eu vou levantar assim a mão só para a gente finalizar. Tá bom. Tá bom. Essa questão, eu acho que de todas as diversidades que a gente fala, que a gente debate, diversidade na redação, diversidade no jornalismo, a que menos tem, ou seja, a que mais falta, é a diversidade regional. Sim. Eu acho que no debate de diversidade regional, acho que a gente está lá na década de 50, 60, no debate de diversidade de gênero e raça. Sabe? E eu achei muito bacana essa semana, porque isso é uma coisa também que eu trato muito no Twitter, eu falo muito sobre isso. Assim. E aí uma jornalista do Sul me ligou, falou comigo no WhatsApp, Nayara, me dá uma dica, porque eu estou fazendo uma matéria assim, eu não queria entrevistar só gente do Sul e do Sudeste. Sabe, eu achei tão bacana, assim, serve para alguma coisa que eu tô lá budejando todo dia. Porque é isso, gente. O Brasil é muito grande, o Brasil é enorme, e a gente e os jornalistas acham, se limitam a trazer a voz do jornalista, não. O jornalista se limita a trazer a voz dos sudestinos, dos sulistas, né? Então, eu acho que a gente deixa de cobrir uma parte enorme do Brasil quando a gente não olha para a diversidade regional no jornalismo. Sim. E às vezes tem vamos combinar, né? Uma preguicinha, né? Porque, sei lá, eu estou cobrindo, sei lá, vou ver meu exemplo que eu usei, células-tronco. Eu posso jogar ali um células-tronco e botar o FPE, ou botar o FPI, tá, sabe? E dar uma catada ali, né? Porque não é tão complicado você achar, por exemplo, aí trabalhos feitos nessas universidades sobre... Saca? Assim, não é tão complicado. Tem uma coisa... Só um instantinho, Nayara. Tem uma pergunta aqui. Fabiana, não conheço sua convidada maravilhosa.
Carol, é Nayara Felizardo, repórter do Intercept Brasil. Depois tu vê lá no Stories, tem o nome dela. Procure ela, ela tem matérias incríveis, a gente já falou aqui sobre. A gente está terminando já a live. A senhora entrou tarde, mas é Nayara e ela é foda mesmo. Eita, não posso falar palavrão, ela é Eita, ótima mesmo. Fabiana, no curso que eu dou de jornalismo investigativo, uma coisa que eu faço é exatamente isso, sabe? Eu digo para as pessoas, quando eu falo sobre diversidade, né, de vozes e tal, uma dica que eu dou é, vai lá no currículo, lá no CNPq, no Lattes, você procura, você tem como filtrar por palavra-chave, por assunto Sim, e por região, sim. por estado, por faculdade. Não é complicado, não é complicado. Não é E complicado. às vezes você tá tão acomodado de entrevistar só o especialista lá da USP, que você deixa de conhecer um especialista maravilhoso lá da Universidade Federal de Pernambuco, Pois é, né? Que às vezes tem trabalhos mais relevantes, que tem uma abordagem diferenciada, sabe? Que tem um olhar que vai acrescentar mais, porque sim. ele está numa região descoberta, né? Do ponto de vista jornalístico. Isso, não é difícil. Não, É. não é difícil de A- encontrar. as pesquisas da chikungunya no Brasil, a ponta era aqui, né? A Fiocruz aqui, né? A grande figura a As grande cientista sobre a questão da chikungunya é uma pernambucana fazendo pesquisa aqui, né? o vazamento de óleo, né? Sim, Então, sim. as fontes, os indícios, né, de onde vem, o que, que era aquilo, foram das universidades do Nordeste, né? Uhum, Agora, no contexto de pandemia, temos o Comitê de Saúde do Consórcio Nordeste, ou seja, que reúne, gente, são 9 estados. uhum. Isso é boa parte do Brasil, né, reunido, de especialistas reunidos para debater sobre pandemia, sobre por que, que a mídia, a imprensa nacional não está ouvindo esses especialistas, entendeu? Esses estudiosos que estão ali diariamente no Comitê de Saúde para o enfrentamento da Covid no Nordeste, né? Então, já levantou a mão, é isso. Eu tô com medo que eu Agrade... termine aqui de repente. Então, vou Eu começar só quero agora. agradecer. Quero agradecer, Fabiana, pelo convite. Muito obrigada. Adoro falar sobre jornalismo, sobre o meu trabalho, sobre o Nordeste. Enfim, você me chamou para convidar sobre. Você me convidou para falar sobre tudo que eu amo. Nayara, brigadíssima. Quem entrou e chegou no final, vê lá que eu vou deixar gravada a conversa. Daqui a pouco a gente vai ser cortada cruelmente, friamente pelo IG. Mas quero te agradecer um bocado também, Nayara. Vamos, por favor, depois voltar a conversar. Esse seu curso me interessa bastante. Eu deveria vir fazer esse curso aqui na universidade. Vou tentar trazer a senhora, vou roubar um banco por aí, para trazer a senhora para cá. Sou baratinha. E te agradeço um bocado, Nayara. E Obrigada. justiça para Miguel. Por favor, lembrem das crianças pretas, tentem financiar, se puderem, a educação de crianças pretas brasileiras, para que elas não tenham que ficar repetindo as histórias de sua mãe, de suas avós, limpando a casa de gente branca nesse país. Isso é Da bem elite toda. importante. Exatamente, isso é bem importante. Financie a educação de crianças pretas no Brasil. Isso é uma questão que eu acho que a gente pode se engajar e pode fazer diferença em relação a isso. Tá bom? Tchau, Nayara. Obrigadíssima. Tchau, Obrigada por obrigada. participar. Tchauzinho. Tchau.